O que os procuradores estão fazendo não é defender um direito de progressão de pena do ex-presidente Lula, até porque o ex-presidente Lula não está cumprindo pena. O ex-presidente Lula é, em primeiro lugar, um prisioneiro político dentro dessa situação de disputa por poder no Brasil, e em segundo lugar, o ex-presidente Lula é um presidente que foi preso numa guerra híbrida, então ele é um prisioneiro de guerra. A gente pode dividir a responsabilidade da prisão do ex-presidente Lula aos traidores internos e, obviamente, ao interesse internacional. O ex-presidente Lula, como prisioneiro de guerra, ele jamais teria uma progressão de pena. O que ele poderia receber seria a anulação do homem público Luiz Inácio Lula da Silva. Isso que é o que pretende a Lava Jato com esse pedido de progressão de pena. E eu pergunto, como podemos aceitar a ideia de uma progressão de pena se nós não aceitamos a ideia da pena? Então, o Lula, em primeiro lugar, o Lula é um prisioneiro político no Brasil, o Lula é um prisioneiro de guerra, porque o Brasil perdeu uma guerra para os Estados Unidos. A prova disso é que todo o resultado, Daphne, de uma derrota numa guerra foi imposto ao Brasil. Quando um país é derrotado numa guerra, ele perde sua indústria, ele perde sua soberania, ele passa a ser submisso ao país que venceu a guerra. Tudo isso aconteceu. O Brasil perdeu uma guerra, Lula é um prisioneiro de guerra. Agora, ponto importantíssimo, nós precisamos dividir aquele prisioneiro de guerra que está em Curitiba em dois seres. O primeiro é o ser humano Luiz Inácio Lula da Silva, que poderia ir para casa, continuando como preso político, como preso de guerra dentro de casa, e aí ele teria condições, por exemplo, de ter um conforto maior, ter acesso à sua família. O outro é o homem público, e a ideia que eu sempre defendi é exatamente isso que o Lula trouxe. O Lula jamais trocaria, Daphne, o seu direito de ser um homem público pelo direito de ficar dentro de casa, preso dentro de casa. E se os procuradores da Lava Jato pediram a progressão de pena do ex-presidente Lula, é porque eles sabem que se eles conseguirem mover o ex-presidente Lula da cela em Curitiba para uma cela dentro da casa dele, vão criar na cabeça de muitos brasileiros a expectativa de que foi cumprida uma liberdade do ex-presidente Lula. Muitas pessoas vão receber a prisão domiciliar como sendo uma liberdade. E essa expectativa vai diminuir aquilo que o Lula tem para oferecer para o povo brasileiro hoje. O Lula troca sua liberdade pelo esclarecimento. Isso que é muito bonito, ele trouxe com palavras maravilhosas. Mais importante do que o Lula ir para dentro de casa é o povo brasileiro receber as informações verdadeiras a respeito dessas manipulações que aconteceram. Então, nesse ponto, eu acho fantástica a resposta do ex-presidente Lula, porque ela traz de uma forma muito clara aquilo que eu falei a respeito do ex-presidente Lula. Não há dúvidas que eu vejo o ser humano Luiz Inácio Lula da Silva como sendo uma vítima dupla, uma vítima de uma guerra dos Estados Unidos, de uma traição interna dentro do Brasil e também vítima de uma sociedade que infelizmente abandonou o ex-presidente Lula. Como o Lula é vítima dessa guerra e vítima dessa sociedade, o que eu penso para aquele ser humano que está lá preso é, ele deveria chutar o pau da barraca, ir para casa e deixar o povo se ferrar. Me desculpem as pessoas que estão assistindo esse programa, porque nós sabemos que nós somos uma exceção ao que é regra no Brasil, que é a alienação política. Mas o ex-presidente Lula não é assim. O ex-presidente Lula está muito acima do Leonardo Stoppa e ele pensa, mais importante que eu ir para casa e ter a minha liberdade, ter o conforto do meu lar, é eu ter a oportunidade de mostrar para o povo brasileiro a grande farsa que aconteceu nessa Operação Lava Jato. E agora o ex-presidente Lula fala sem medo de errar. A Lava Jato é responsável pelo desemprego no Brasil. A Lava Jato é responsável pela quebra do Brasil. A Lava Jato é responsável pela perda da soberania do Brasil. Então, o ex-presidente Lula tem essa oportunidade exatamente porque os procuradores da Lava Jato deram essa oportunidade para o ex-presidente Lula. Eles poderiam ter se limitado ao impeachment, eles poderiam ter se limitado a coisas como anulação completa da democracia no Brasil, não, mas eles quiseram ir além. Eles queriam o trunfo, a prisão do ex-presidente Lula. E a prisão do ex-presidente Lula escancarou essa porcaria que foi essa Operação Lava Jato dentro do Brasil.